Bom, galera, vamos lá. Falando então aí do ProUni, né? Para quem ainda não se inscreveu, para quem já se inscreveu, para tirar algumas dúvidas aí e ficarem atentos com relação a algumas datas, tá? Eu vou partilhar com vocês aqui. Então, como vocês já sabem, já começou a inscrição do ProUni, tá? Já está aberta a inscrição desde o dia 29. Para você poder se inscrever, o mesmo acesso do SISU, né? Acesso único lá, .mec.gov.br, só que agora ao invés de barra SISU, é barra ProUni, né? E lá você vai preencher o relatório socioeconômico, porque é através desse relatório que você vai ter o enquadramento, e daqui a pouquinho eu vou detalhar o cuidado que você tem que tomar frente a isso, tá? Então, o ProUni é um programa que dá o direito a estudantes a terem acesso à escola pública, usufruindo de bolsas integrais e parciais, ou seja, 100% de desconto integral e 50% de desconto que é parcial. A escolha pelo parcial ou integral, ela depende de alguns requisitos. Para você poder concorrer à bolsa integral, a renda per capita da sua família tem que ser de um salário mínimo e meio, ou seja, somando todos os rendimentos da sua casa. E dividindo isso pela quantidade de pessoas, não pode passar de um salário mínimo e meio. Hoje o salário é 1.412, um salário mínimo e meio vai dar em torno de R$ 2.100. Então, se o resultado da divisão da soma dos salários dividido pelo total de pessoas der um valor até 2.100, você está dentro da cota integral, ou seja, 100% de bolsa. Você vai poder concorrer. Lembrando que tudo isso tem que ser comprovado, então não adianta mentir. Porque quando você for fazer a matrícula, você vai ter que levar a documentação de todos que trabalham e a documentação dos que não trabalham. Então, além de provar quem trabalha quanto ganha, você tem que provar também que um ou outro não trabalha. Então, por exemplo, se você coloca lá, a minha mãe não trabalha, só meu pai, você vai ter que tirar uma cópia do documento da sua mãe, da carteira de trabalho, daquela página onde faz o registro, dizendo que ela não trabalha, que está em branco, ok? Então, tudo tem que ser comprovado. Se você recebe algum tipo de pensão, você tem que declarar isso. Ah, professor, eu recebo pensão alimentícia. Então, tem que colocar que você recebe pensão alimentícia, vai ser somado com a renda, e na hora de fazer o cadastramento ele é individual. Você vai colocar todos os membros da sua família. Então, você tem que ter o nome, o CPF e a informação de quanto essa pessoa tem de renda bruta, tá? Não é aquela renda que deduz os impostos. Então, se a pessoa ganha 2.000, aí desconta os impostos, cai para 1.500, não é 1.500 que você vai colocar, é 2.000, é sem o desconto, tá? Então, seu pai, coloca o nome, a renda dele. Sua mãe trabalha? Ah, não trabalha. Então, a renda é zero. Você vai deixar que é zero. Não trabalha. Ah, meu irmão trabalha. Qual que é a renda dele? Coloca a renda dele lá. E aí soma tudo do seu pai e do seu irmão, divide pela quantidade de pessoas. Se der até 2.100 ou menos, você vai poder concorrer à Bolsa Integral. Então, esse é o procedimento, tá? Quem pode fazer o ProUni são todos os alunos, todos, independente de ser escola pública ou não, tá? Desde que tenha feito o Enem ou 2022 ou 2023. Professor, eu fiz os dois. Eu fiz 2022 e fiz 2023. Se você não se inscreveu como treineiro em nenhum deles, vai considerar a maior nota. Então, vamos pegar aí um caso aí, uma de vocês que está aí. Vou pegar um exemplo da Denise. Eu não sei se você fez em 2022, mas vamos supor que você tivesse feito. Aí você tirou 550 em 2022 e agora em 2023 você tirou 500. Qual é a nota que vai considerar? A nota de 2022, que é 550. Ele sempre considera a maior nota entre os dois últimos anos. Tá? Então, desde que você não tenha zerado na redação e tenha tido no mínimo 450,
você pode participar do ProUni. Agora, atenção às datas. A inscrição vai até o dia 1º. Hoje é terça-feira, dia 30, amanhã 31, quarta, dia 1º, quinta-feira, tomem cuidado, quinta-feira, dia 1º, às 11h59, horário de Brasília, portanto, aqui em Cuiabá, 10h59, encerra as inscrições. No dia 6, na próxima semana, vai sair o resultado, se você foi aprovado ou não. Aí você tem duas opções de escolha, igual foi o SISU. Você escolhe na sua primeira opção aquela faculdade que é o do seu coração, aquela que você mais quer, né, realmente fazer no curso que você quer, e coloca como segunda opção, pode ser a mesma faculdade com um curso diferente, ou pode ser o mesmo curso escolhido em outra faculdade. Você pode colocar uma faculdade X na primeira opção e uma faculdade Y na segunda opção. Podem ser diferentes, sem problema, tá? Aí, se você não for chamado no dia 6, logo após o dia 6, vai ter um processo, vai ter um prazo de matrícula. Então, essas pessoas têm uma semana para se matricular. Caso elas não façam a sua matrícula, vai ter uma segunda chamada no dia 27 de fevereiro. Você tem que ficar atento e atenta, porque no dia 27 você pode ser chamado. De repente, alguém que estava na sua frente não foi fazer a matrícula e aí aquela vaga passa para você, tá? Aí você pode ser chamado no dia 27 de fevereiro. Se você não for chamado no dia 27 de fevereiro, quando for no dia 14 e 15 de março, vai ter a manifestação da lista de espera. Você vai entrar lá no dia 14 e 15, só tem esses 2 dias, vai entrar lá e vai dizer, eu quero participar da lista de espera. Aí você vai ter que acompanhar aquela faculdade, porque praticamente quase todo mês ela solta uma segunda, uma terceira chamada, uma quarta chamada, uma quinta chamada, e assim vai indo, tá? Então você pode ser chamado durante o ano, se você ficar na lista de espera. E aí você manifesta o interesse. Professor, eu fiz o SISU, eu passei no SISU, eu me matriculei já na faculdade. Eu posso fazer o ProUni? Pode. Só que se você for chamado para o ProUni, vamos supor que você passou no SISU para o curso X. Você está fazendo ele. Aí o ProUni te chama. Era um curso que você queria mais que este que você está fazendo lá no SISU. Você pode mudar? Pode. Você vai lá, faz a matrícula do ProUni, primeiro faz a matrícula do ProUni. Está matriculado? Tô. Aí você pede o cancelamento da matrícula do SISU. Professor, mas para fazer a matrícula não tem que cancelar outra? Não. Você faz primeiro uma matrícula, depois você cancela outra. Tem que ver se vai dar tudo certo, porque se você pede para cancelar aqui e não dá certo no ProUni, aí você perde as duas. Então, você matricula primeiro no ProUni, deu certinho, aí você pede o cancelamento do SISU, aí você vai fazer só o ProUni. Então, tranquilo, pode se matricular no SISU, faz a sua matrícula, porque a matrícula começa já a partir de amanhã do SISU, se matricula, tudo certinho, e aguarda o resultado do ProUni. Se der certo de você passar e você queira mais o curso do ProUni do que do SISU, você muda depois. Por isso que tem várias chamadas, porque tem pessoas que acabam sendo chamadas em um ou em outro e acaba desistindo, e aí eles vão chamando quem está na fila, tá? Então fiquem atentos com relação a isso. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Estão entendendo? Sim. Maravilha. Tá. Bom, então veja bem, o candidato para poder cursar, ele tem que ter feito escola pública. Agora, esse ano mudou, aliás, desde o ano passado já houve essa mudança. Pode aluno de escola particular também participar, tá? Não é só quem estudou na escola pública. O aluno que estudou na escola particular, parcialmente ou totalmente, com bolsa ou sem bolsa, ele pode concorrer ao ProUni também. Ah, professor, mas isso é injusto, porque eles têm condições melhores, eles vão ganhar a nossa vaga. Não, fica tranquilo, porque existe um critério de habilitação. Ele pode se inscrever? Pode, mas de acordo com as regras de convocação, tem uma ordem de prioridade, tá? Então, esse aluno vai poder se inscrever, vai poder concorrer, mas na ordem de prioridade, o aluno de escola pública ele tem mais prioridade que o aluno da escola particular, tá? Então você acaba levando vantagem com relação a isso, porque a cota prioriza o aluno de escola pública.
tá? Mas, caso não tenha o aluno de escola pública, o aluno da escola particular, ele vai poder participar e ganhar a bolsa de 50% ou de 100%, dependendo da renda dele. Ele tem que se enquadrar dentro do critério de renda. Até um salário mínimo e meio, 100%. Até 3 salários mínimos, ampla concorrência e só pode 50%. Tá? Esse é um detalhe na hora de você escolher. Quando você verificar, você tem que ver em qual você se enquadra, tá? Porque se você se enquadrar com mais de um salário mínimo e meio, você não pode concorrer à bolsa integral. Você vai ter que concorrer à bolsa parcial, mesmo sendo aluno de escola pública 100%, porque a renda não vai bater. O primeiro critério do ProUni, depois de ser aluno de escola pública, é a questão da renda. Então, não pode fugir disso, tá? E aí, essa convocação ela é feita dentro desses critérios aí, tá? De um salário e meio ou 3 salários mínimos. Então, a inscrição é feita no acesso único, mec.gov.br/prouni, preencher todo o relatório, tá? Aí, aquilo que eu falei para vocês da ordem de preferência, né? Você vai escolher 2 opções de instituição. Pode ser a mesma? Pode. Pode ser diferente? Pode. Posso escolher FACIP, FACIP, UNIC, UNIC, Anhanguera, Anhanguera? Pode, escolhendo cursos diferentes ou o mesmo curso em turnos diferentes, porque às vezes, vamos pegar um exemplo da UNIC, ela oferece lá um curso de direito à noite, à tarde e pela manhã. Você pode escrever no período noturno e no matutino, por exemplo. Opção 1, noturno. Opção 2, matutino. Você pode trocar só o turno, tá? E na mesma faculdade. Como você pode trocar o curso. Ah, eu escolhi direito e vou escolher fazer lá ciências sociais. Tranquilo, pode escolher 2 cursos diferentes. Como pode trocar o NIC numa, FACIP noutra, FACIP numa, Anhanguera noutra, Unopar numa, enfim, pode trocar. ISEC, são várias faculdades que tem aí, tá? Então, essa é a ordem. E aí, aquela ordem que eu falei para vocês de classificação, que obedece. A primeira prioridade é sendo professor de rede pública, ele tem prioridade. Não sendo professor ou estudante de escola da rede pública, tem prioridade. Depois, quem estudou parcialmente na rede pública e parcialmente na privada, com bolsa. Depois, quem estudou o ensino médio na escola da rede pública, parcialmente, e na rede privada, sem condição de bolsa, tá? Ele era bolsista ou não. Depois, quem estudou ensino médio na instituição privada, mas foi bolsista. Ou, e por último, quem estudou na instituição privada e não teve bolsa. Então, esse aí é o último na hierarquia de convocação. Então, vocês estão lá no topo, só perdem para professor, mas o índice de professor que participa desse certame é muito pouco, então não impacta muito. E o professor só pode concorrer em cursos da área de licenciatura. Então, ele não pode fazer para direito, na área de saúde, na área de ciências, só na área de licenciatura. Então, acaba não sendo concorrente de vocês. Vocês são o primeiro na hierarquia aí. Bom, muita atenção para fechar. É de inteira responsabilidade de vocês quanto à questão das informações. Por isso, você não pode mentir. Se você mentir e não comprovar, você perde a vaga. Tá? Então, tem que ser bastante honesto, porque tudo que você disser, e inclusive o que você não disser, vai ter que ser comprovado aí. Tá? Tudo tem que ser provado. Bom, era isso a informação com relação ao ProUni. Agora, eu deixo aí vocês à disposição, caso queiram aí fazer alguma pergunta, tá? Eu vou abrir para vocês.